Salve, salve guerreiros! Sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative seu sininho, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto. Você que acessou a playlist do terceiro ano, Física para o terceiro ano, hoje em especial nós vamos iniciar o assunto de potencial elétrico, tá bom? Fica aqui conosco. Bom, então veja bem, pega aqui o nosso apontador laser. O que é que tem de novo? O que é que a gente vem estudando dentro da eletrostática? Nós estudamos a lei de Coulomb ou força eletrostática para a atração ou repulsão de cargas pontuais, cargas pontiformes. Vimos que cada carga dessa é geradora de um campo, portanto, ao ser geradora de um campo, ela influi diretamente, né, as cargas de provas, as cargas de testes que assim são mergulhadas dentro deste campo de interação, dada a uma certa distância para com elas. Em especial, a natureza vetorial dessas grandezas, que é muito importante. Hoje, em especial, nós vamos nos deter a falar sobre a energia potencial eletrostática armazenada em um dado ponto, para que a partir daquele ponto o potencial elétrico seja mensurado, eletricamente falando ou eletrostaticamente falando, dado a existência de uma carga elétrica num dado ponto, pode-se ter um potencial elétrico. Tudo bem? Pois muito bem. Então, potencial elétrico, levando em conta que se uma carga de prova Q for colocada em um campo elétrico, ela ficará sujeita à sua força elétrica, não é verdade? Então, só para lembrar, esse Qzão seria a nossa carga geradora, esse Qzinho seria a carga de prova, dado que é colocado em um ponto, se ambos forem de mesma natureza, a força elétrica é repulsiva, né? Pois muito bem. A carga de prova ela passará a se movimentar adquirindo energia cinética. Isso não é verdade? Devido a essa força de repulsão ou devido à força de atração. O que está por trás desse movimento, dessa energia cinética? Vamos ver. A energia cinética da carguinha de prova deve-se ao fato da energia potencial, a energia armazenada naquele dado ponto, né? Por ele está dentro desse campo elétrico criado, gerado pela carga geradora, tá? Em um dado momento, essa carguinha tinha um repouso, né? Um repouso momentâneo. A partir de então, ela adquire, né, uma velocidade, uma energia cinética, dada a energia potencial elétrica, dado que a força elétrica passa a atuar sobre ela. Então, a partir desse momento, a partir de um dinamismo, a partir de uma velocidade adquirida, ela passa então, né, a descrever uma energia cinética, tá? Adquire uma energia cinética dada a energia potencial para aquele ponto. Ela pode sair dada essa velocidade, porque naquele ponto ela tinha uma energia potencial. Se ela estivesse mais próximo, a energia potencial era proporcional a essa energia com que ela se movimentaria. Ok? Então, uma das variáveis que é determinante para isso também vai ser essa distância, o quanto dista a carga geradora da carga de prova, tá bom? Pois muito bem. Ao colocar diferentes cargas de provas em um ponto P, né, de um determinado campo elétrico, nós vamos observar que essas cargas, por suas vezes, né, vão adquirir diferentes energias potenciais elétricas. E essa energia potencial elétrica, num dado ponto, né, já havíamos discutido isso em aula anterior, a energia elétrica em um dado ponto sobre a ação de uma carguinha de prova sempre é constante. E o que é que isso é constante? A esse nome dá-se que denominação? Veja, se eu dobrar essa carguinha de prova, essa energia potencial elástica vai dobrar, tá? Existe uma relação direta entre elas. Portanto, está aí. O potencial elétrico é essa grandeza escalar, essa grandeza física escalar, né, que é constante. Qualquer que seja a energia potencial elétrica sobre uma dada carguinha, se eu triplicar essa carguinha, eu vou ter sempre o mesmo potencial elétrico, tá? Para essa razão. Então, vamos dar nome aos bois, né? Essa energia potencial, assim como o trabalho, é dada em Joule, né? Carguinha de prova é dada em Coulomb, portanto, potencial elétrico, que não é nenhuma novidade, nós vimos em trabalho da força elétrica no final da aula anterior, que é dada em Joule por Coulomb, ou seja, essa nova unidade física que vai surgir, que é
o volts, tá bom? Então tá aí, o volts, em homenagem ao Alexandre Volta, tá? Lembrando que 1 volt, né? 1 volt é 1 joule para cada uma carga de prova, ok? Vamos em frente. Vamos relembrar esse trabalho da força elétrica, né? Então, se a gente considerar que uma carguinha de prova fica sujeita à ação de uma força elétrica, capaz de movimentar-se, né, dentro de um campo elétrico, para 2 pontos quaisquer, por conservação da energia, nós vamos dizer o seguinte: poxa, a energia cinética do ponto A mais a energia potencial do ponto A é igual à energia cinética do ponto B mais a energia potencial do ponto B. Edson, o que é isso que eu não lembro? Isso é energia mecânica do início igual à energia mecânica do fim. Conservação de energia, tá? Lá do primeiro ano, tá bom? Muito bem. Pelo teorema da energia cinética, também lá do primeiro ano, vocês tinham que trabalho da força, lá no caso da força mecânica, né? Era a energia cinética do fim menos a energia cinética do início. Então, a energia cinética do fim é no ponto B, a energia cinética do início é no ponto A. Então, tá aqui, ó. Então, vamos chamar isso de equação 1, isso de equação 2 e vamos, né, dizer o seguinte: de 1 e 2, o que é que pode surgir? Tá bom? Então, lembra que o trabalho, né, da força também é a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Ok? Se a gente fizer a substituição, as comparações, né, entre essas duas equações, tá bom? Então, por definição de potencial elétrico, nós temos que a energia potencial no ponto A é igual a carguinha versus o potencial do ponto A. E a energia potencial de B é a carguinha versus o potencial no ponto B. Ok? Muito bem. Vocês lembram, né? Por definição. Ou seja, quem é o potencial de um ponto? É a energia potencial dele por a carga, pela carguinha de prova. Muito bem. Como o trabalho da força é a energia potencial de A menos a energia potencial de B, então vamos colocar essa equação menos essa. Então tá aqui. O trabalho da força elétrica é Q vezes potencial de A menos Q vezes potencial de B. E então agora vocês vão, né, concluir aquele pensamento da aula anterior, que portanto, que por enquanto a gente dizia, aceite isso como um axioma, né, como uma verdade absoluta para a matemática e consequentemente aqui para a física, agora está explicado para vocês, tá? O trabalho da força elétrica é nada mais nada menos a carguinha que sofre versus a diferença de potenciais. Que diferença é essa? De onde a carguinha sai para onde a carguinha, né, chega, de onde ela parte para onde ela chega. Tudo bem? Muito bem. Então, observações que são importantes. Como a gente sabe que a força elétrica é conservativa, portanto, o trabalho da força elétrica que desloca a carguinha de A até B não vai precisar depender da trajetória. Tá certo? Não depende da trajetória que a carguinha Q escolher, né, fazer. Ela pode vir por essa linha pontilhada de vermelho, pela linha pontilhada de azul, pela preta, enfim. Lembra, isso são ainda definições, consequências do que a gente estudou no primeiro ano, né? Trabalho não depende da trajetória, não é uma variável de caminho, tá bom? Muito bem. Portanto, o trabalho 1 é igual ao trabalho 2, que por sua vez é igual ao 3, que é igual ao 4. Qualquer um deles é a carguinha de prova versus a diferença de potencial. Tá bom? Até então, nenhuma novidade, né? A gente já tinha abordado um pouco isso na aula anterior. Então, agora nós temos duas considerações importantes. Quando o trabalho da força elétrica faz com que a carguinha se mova espontaneamente, ou seja, saindo, né, de uma superfície equipotencial para outra, né, a favor da orientação da trajetória. E que orientação da trajetória é essa, Edson? Lembra? Se a carguinha é positiva, ela tem o mesmo sentido força e campo. Quando a carguinha é negativa, ela tem sentidos opostos, né, para força e campo. Então, quando esse movimento se dá de maneira espontânea, dizemos que o trabalho dessa força elétrica foi positivo. A gente chama isso até de trabalho motor, né? Mais uma vez, a gente herda isso lá do primeiro ano. Se o trabalho for negativo, ou seja, se o trabalho é fazer a carguinha sair no sentido oposto, né? Ou seja, esse movimento não é mais espontâneo, então é um trabalho
resistente. Chamamos esse trabalho negativo de trabalho resistente. Deu para você compreender? Quando a carguinha avança no mesmo sentido das linhas de força, o trabalho é positivo. Quando ela anda no sentido oposto, como se estivesse andando na contramão, né, com um movimento contrário à orientação da trajetória, vamos dizer assim, né, a gente diz que ela está em um movimento forçado, né? Esse movimento forçado é tido também como trabalho resistente. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora chegar à definição do potencial elétrico gerado por uma carga pontual, por uma carga pontiforme. Acompanhe. Então vamos considerar uma carga geradora Q de um campo elétrico e uma carguinha de prova, dada uma certa distância de atuação. Está aqui. O que é que vai acontecer? Por definição de potencial elétrico, sabemos que a energia potencial elétrica é nada mais nada menos do que carga de prova versus o potencial. Não é verdade? Vamos chamar isso de equação 1. A partir dos conhecimentos um pouco mais evoluídos lá da matemática, né? Eu acho que não vem ao caso a gente fazer essa demonstração aqui. A energia potencial elétrica vai chegar para um sistema de cargas a ser escrito nesse formato. E olhem aqui para nós, muito parecido com a lei de Coulomb, né? Só que aqui é a energia potencial elétrica. Depende do meio, ou seja, da constante elétrica do meio, da carga geradora, da carguinha de prova e da distância de interação entre elas. Lembrando mais uma vez que essa distância é inversamente proporcional à energia potencial, tá? Mas ela não está mais ao quadrado. Por quê? Porque isso não vai ter mais uma ação vetorial, um raio de atuação. Ela tem uma atuação apenas linear, apenas naquele ponto. Então essa grandeza escalar exclui e ao mesmo tempo consegue armazenar toda a informação necessária para que a gente entenda que a atuação se dá só naquele ponto. Portanto, não vai varrer mais uma área. Esquece a variável d ao quadrado. Tudo bem? Dado que eu tenho a equação 1 e que eu tenho a equação 2, vamos igualar? Então, se a equação 1, está aqui ela, foi igual à equação 2, adivinha o que vai acontecer, minha gente? Carguinha de prova, mais uma vez, ela é sucumbida, ela é retirada. Ela não é uma variável determinante, nem para campo elétrico, nem para potencial elétrico. Ela só serve para testar, né, a existência de campo, de força elétrica, não é isso? Portanto, a gente chega à formulazinha do cálculo do potencial elétrico criado por uma carga geradora. Então é muito fácil de você, aluno, memorizar, aprender essa fórmula. V é potencial, né? Potencial depende do meio, e quase sempre esse meio é o vácuo, a gente já sabe até quanto vale, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado, versus a carga geradora. Se a carga geradora, em uma dada distância, vai ter um potencial elétrico, né? Exatamente. Como vai ter um campo elétrico e tudo mais. Mas aqui é apenas Q sobre D. Mais uma vez lembrando, a relação é direta. Quanto maior a carga geradora, maior o potencial. Mas a relação agora é apenas inversa com a distância, não mais com o quadrado da distância. Aqui, se a gente dobrar a distância, o potencial cai pela metade. Se a gente triplicar a distância, o potencial cai 3 vezes. Apenas isso. É uma relação apenas equilátera, tá? Muito bem. Pois, avançando, se a gente agora entende que para cada uma carguinha dessa, em um dado ponto, nós temos um potencial, se nós tivermos N cargas dispostas, né, em volta de um ponto, como que se dá o potencial elétrico resultante nesse ponto? Muito fácil. Nós vamos esquecer aquela disposição vetorial. Então, cada carguinha dessa num dado ponto, a distância que ela estiver desse ponto vai gerar um potencial elétrico. E apenas essa soma é uma soma escalar. Faz-se o cálculo normal, V igual a kq sobre D, para cada uma delas, dada cada distância, e ao final basta somar. Então é muito tranquilo aqui em potencial elétrica, né, despendendo, né, vamos dizer assim, aquelas relações, aqueles sistemas, aqueles casos de quando as cargas formavam 90 graus, quando elas estavam alinhadas, quando elas formavam um ângulo diferente. Aqui acabou, esquece. É uma ação apenas num ponto e não mais em um conjunto vetorial. Tudo bem? Portanto, como eu falei para vocês, o potencial elétrico resultante
é apenas a soma algébrica desses potenciais, gerado por cada uma das cargas elétricas. Tudo bem? Tranquilão, né? E para a gente encerrar, vamos relembrar como calcular o potencial elétrico no céu, no campo elétrico uniforme, que vocês até já sabem, né? Vamos considerar uma carguinha que precisa se deslocar de um ponto ao outro, lembrando que ela pode se deslocar do jeito que ela quiser, fazendo pirueta, saindo de cima para baixo. O trabalho não depende da trajetória, né? O que a gente precisa saber é que ela sai de uma superfície equipotencial para outra. Dado agora que nós temos aqui o céu, as linhas de campo e tal, é bom a gente lembrar o que significa o trabalho motor e o trabalho resistente. Se essa carguinha for positiva, naturalmente e espontaneamente ela vai sair de A para B, certo? Diz-se que isso é o trabalho motor. Quando a carguinha é negativa, ela vai no sentido oposto, né? De B para A. Vai contrário ao movimento que é espontâneo. Então ela vai num movimento forçado. Diz-se que é um trabalho resistente. Não foi ela que conseguiu avançar de A para B. Foi ela que sofreu influência de B para A. É um trabalho forçado. Tá bom? Pois muito bem. Para qualquer trajetória, né, seguida pela carga de prova, nós vamos ter essa formulazinha. Lembra? Trabalho da força elétrica depende, né? Carguinha de prova versus a diferença de potencial, né? Essa superfície equipotencial tem um potencial, essa outra tem outro potencial, mas dada a distância que uma se encontra da outra, vai gerar uma diferença de potencial. Tudo bem? Portanto, carga elétrica, quando é colocada num campo elétrico, fica sujeita à força elétrica, que por sua vez é constante, pois módulo, direção e sentido é dado, né, por essa forma. Lembra? Força elétrica, força que entra, né? Q vezes E. Pois muito bem. E para uma força, quando é constante, o trabalho ele pode ser calculado dessa maneira, lembra? Herdando mais uma vez do trabalho lá mecânico. Trabalho da força é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, não é isto? Essa demonstração vocês até já conhecem da aula anterior. Portanto, se considerarmos o deslocamento retilíneo na mesma direção e sentido, nós teríamos que o trabalho da força tá aqui, ó, força que entra vezes deslocamento. Concorda? Como eu tinha a equação 1 e agora eu tenho a equação 2, lembrando que a 1 é aquela do potencial elétrico por definição, nós vamos substituir. Ó. Então, eu tenho Q vezes E vezes D, ou seja, o trabalho da força elétrica, e aqui era o trabalho da força elétrica também, né, pela definição. Então, o que é que vocês vão observar mais uma vez? As carguinhas vão sumirem. E olha o que é que sobra. E vezes D igual a diferença de potencial. Vocês já conhecem essa fórmula, né? E vezes D igual a U, tá? A gente utilizava ela lá no campo elétrico uniforme, tá bom? Então, esse U é a voltagem, é a diferença de potencial. Esse D é uma distância que é dada em metros. E esse E é um campo elétrico, que na verdade foi quando eu disse a vocês, olha, campo elétrico agora pode ser dado em volts por metro, dada a interferência, né, do potencial elétrico aqui para esse conteúdo, tá bom? Tudo bem? Então, para encerrarmos de fato, eu quero explorar de maneira bem sucinta como é que se dá a eletrização de alguns condutores, né, quando está em equilíbrio. É bem verdade que aqui precisava até de uma aula extra, de mais tempo, mas dadas as condições para o momento, para o nosso ano atual, a gente vai de maneira pontual, resumida, né, falar o que acontece com os condutores eletrizados em equilíbrio, tá bom? Então, a gente diz que um condutor, eletrizado ou não, ele está em equilíbrio eletrostático quando não existir movimentação ordenada de elétrons, né? Quando não haver elétrons sendo escoados por um fio terra ou por indução, tá certo? Portanto, nós vamos ter, primeira situação, o campo elétrico em todos os pontos internos de um corpo é nulo. Lembra? É aí onde vale a ideia da gaiola de Faraday, né? Internamente, né, o campo elétrico dentro de um condutor é nulo, tá? Segunda consideração, o potencial elétrico em qualquer ponto do corpo, seja interno ou da superfície, também é constante. Tudo bem? É bom vocês anotarem esses pontos são muito importantes, tá? O campo elétrico no interior de um condutor é nulo,
Isso porque, de maneira qualitativa, é como vem cobrando o Enem para com esse conteúdo, tá? Segundo, o potencial elétrico em qualquer ponto do corpo, seja interno ou na superfície, quando eu falo superfície, dado que ele pode ser uma esfera, né, e tal, é sempre constante. 3. As cargas elétricas em excesso se distribuem sempre na superfície externa do corpo. Vocês vêm notando que desde o início da eletrostática, quando a gente faz os desenhos, os bastões, as esferas e tal, a gente coloca a quantidade ali do lado de fora, porque aquela quantidade são os excessos, é os que estão à disposição para entrar em transferência, via contato, atrito, indução, tá bom? A concentração de cargas na superfície de um corpo é maior em regiões pontiagudas e, portanto, nessas regiões a gente diz que existe uma grande densidade superficial de cargas, ou seja, o campo é mais intenso. Lembra disso? Aqui é o famoso poder das pontas. Você que está anotando aí, tá? A concentração de cargas nas superfícies dos corpos é sempre maior em pontos, né, menores, ou seja, em regiões pontiagudas. Então, é o poder das pontas, é a aplicação do para-raios, tá? Lembre disso. E para encerrar, o vetor campo elétrico em pontos da superfície sempre é perpendicular à superfície do corpo. O vetor campo elétrico sempre é radial, lembre disso, tá? Ele é sempre perpendicular à superfície. Ah, mas a superfície é esférica. Então, mas ele é radial, forma 90 graus. É esférica, ele é radial, forma 90 graus com a superfície. Tudo bem? Tranquilão? Então, né, para um caso particular de um condutor esférico que tem raio R, potencial V e que varia com a distância, né, até o seu centro, graficamente a gente pode representar assim. Preste bem atenção. Aqui é o gráfico de uma constante, não é verdade? Lembra o que a gente acabou de falar nesses pontos anteriores, o que é constante? É constante sempre, pode olhar aqui, esse R é de raio, e aqui se eu pudesse, eu desenharia aqui a esfera, só para vocês verem uma coisa, ó, desenharia aqui a esfera, porque a gente está fazendo uma análise assim meio que microcósmica da esfera, né? Então tá aqui uma esfera de raio R, então aqui dentro o vetor é sempre constante, inclusive até a sua superfície. A partir daqui, essa relação agora é inversamente proporcional à distância, tá? Em pontos externos. Tudo bem, pessoal? Era apenas isso. Nos nossos próximos encontros, nós vamos resolver questões. Quero agradecer a sua atenção, a sua paciência e até o nosso próximo encontro.